A divisão da lei do Antigo Testamento no Adventismo. A teologia adventista ensina que a lei do Antigo Testamento é dividida em lei moral, os 10 mandamentos, e lei cerimonial, o restante da lei, ou lei de Deus e lei de Moisés. Vejamos o que diz Ellen White. A lei moral ou lei de Deus, 10 mandamentos, vem da eternidade. Os princípios desta lei são base do governo de Deus. São imutáveis como seu legislador. A lei é por natureza indestrutível. Nenhum mandamento pode ser tirado do decálogo. Permanece todo ele irrevogável, e assim permanecerá para sempre. Entretanto, o mesmo não se estabelece com a lei cerimonial, frequentemente chamada de Lei de Moisés. Livro Leis em Contrastes, volume 1, página 233. Esse ensino é fictício. É um artifício criado para salvar a guarda do sábado, para fazer com que o sábado seja moral, já que o sábado consta nos 10 mandamentos, e na visão adventista, o decálogo é a parte moral da lei. Entretanto, não existe um só versículo em toda a Bíblia que comprove essa distinção feita por Ellen White, como também que a parte moral da lei se restrinja ao decálogo. Para tentar justificar essa suposta divisão, alguns adventistas usam a seguinte passagem: Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos ordenou cumprir os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinasses estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra ao qual passais a possuir. Deuteronômio capítulo 4, versos 13 e 14. E aí dizem que Deus deu aliança, os 10 mandamentos, que seriam a parte moral, e os estatutos e juízos, transmitidos por Moisés, seriam a parte cerimonial. E fazem uma conexão com o capítulo 5, versos 22, que diz que Deus não acrescentou nada à aliança. Vejamos. São estas palavras que o Senhor falou a toda a congregação de vocês, junto ao monte. Ele falou no meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com voz forte, e nada acrescentou. Ele escreveu essas palavras em 2 tábuas de pedra, e as deu para mim. Deuteronômio capítulo 5, versos 22. Será que esse argumento se sustenta? A palavra diz que Deus anunciou a sua aliança e pede a Moisés que ensinasse ao povo estatutos e juízos. Mandamentos, estatutos e juízos estão interligados na lei. Vejamos. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus e guardarás as suas ordenanças, e os seus estatutos, e os seus juízos, e os seus mandamentos, todos os dias. Deuteronômio capítulo 11, versos 1. E o que seriam esses estatutos e juízos? Juízos eram as punições aos infratores. Por exemplo, o mandamento dizia: não matarás. Não matar é cumprir o mandamento. Mas se alguém matasse, a lei exigia uma punição, isso é, um juízo. O transgressor deveria ser punido para que se cumprisse a lei. Caso contrário, aquele que não punisse o infrator estaria descumprindo a lei e tornando-se também um transgressor. Estatuto tem quase que o mesmo significado que mandamento, só que no sentido mais específico. Tem a ver com as regras de como as ordens seriam cumpridas. Por exemplo, o sábado era um mandamento, mas também um estatuto. Vejamos. É um sábado de descanso para vós, e afligireis as vossas almas. Isto é um estatuto perpétuo. Levítico capítulo 16, versos 31.
Deus deu a aliança e encarregou a Moisés ensinar e guiar o povo. Estatutos e juízos faziam parte da aliança. Os 10 mandamentos eram apenas o prefácio da aliança. Até pelo próprio mandamento do sábado, no Decálogo dizia: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Mas não especificava como deveria ser guardado. O detalhamento de como deveria se guardar e as penalidades para o transgressor, isso tudo estava escrito na lei, porém, fora do Decálogo. Portanto, separar mandamentos, estatutos e juízos como se fossem leis distintas não tem nenhum fundamento. Aí os adventistas perguntam: por que o sábado fazia parte dos 10 mandamentos? Simples, porque aquele pacto que Deus fez com os israelitas tinha o sábado como sinal. Vejamos. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso o Senhor, seu Deus, ordenou que você guardasse o dia de sábado. Deuteronômio capítulo 5, versos 15. Diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor, que os santifica. Êxodo capítulo 31, versos 13. Mas vejamos por que o ensino adventista, em fazer essa divisão na lei do Antigo Testamento, não tem apoio nas Escrituras. A palavra lei aparece 220 vezes no Antigo Testamento e denota direção, instrução. Ao todo aparece mais de 400 vezes na Bíblia. Em nenhuma dessas vezes, o termo lei vem especificando ou dividindo duas leis distintas. A lei continha 613 ordenanças. Ela era una e indivisível. É verdade que na lei existiam preceitos morais, cerimoniais, como também civis, porém formando uma única lei. Israel recebeu uma lei. Vejamos. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Salmo 78, versos 5. A Bíblia diz que há um só legislador, um único que criou as leis. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és, que julgas a outrem? Tiago, capítulo 4, versos 12. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Isaías, capítulo 33, versos 22. No capítulo 8 de Neemias, a mesma lei é chamada de Lei de Deus e Lei de Moisés, sem distinção. Leiamos. Quando chegou o 7º mês, e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu, como um só homem, na praça, diante do portão das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações, de maneira que o povo entendesse o que lia. Acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés que os filhos de Israel deveriam morar em cabanas durante a festa do 7º mês. O livro da lei de Deus foi lido diariamente, desde o primeiro até o último dia da festa, e celebraram a festa durante 7 dias. No 8º dia, houve uma reunião solene, conforme estava ordenado na lei. Neemias, capítulo 8, versos 1, 8, 14 e 18. Encontramos os 10 mandamentos
sendo chamados de Lei de Moisés. Vejamos. Também escreveu ali, em pedras, uma cópia da Lei de Moisés, que este havia escrito diante dos filhos de Israel. Josué capítulo 8, versos 32. Isso comprova que Lei de Deus e Lei de Moisés são sinônimas e não leis distintas. É chamada de Lei de Deus, pois o Senhor é o legislador, e é chamada de Lei de Moisés porque o mesmo, como profeta de Deus, era quem repassava a lei ao povo de Israel. O termo Lei de Deus e Lei de Moisés são palavras intercambiáveis, ou seja, é a mesma coisa. Indo para o Novo Testamento, vemos Jesus citando mandamentos escritos no Decálogo, honrar pai e mãe e não matar, como lei de Moisés. Vejamos. Pois Moisés disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Marcos capítulo 7, versos 10. Não é o fato que Moisés deu a lei para vocês? Contudo, nenhum de vocês a cumpre. Por que estão querendo me matar? João capítulo 7, versos 19. Paulo, quando se refere à lei, de que estamos livres e mortos, ele fala da lei se referindo também ao Decálogo. Vejamos. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é a cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Romanos capítulo 7, versos 7. E por que a parte moral da lei não se restringe aos 10 mandamentos? Porque encontramos preceitos morais do Antigo Testamento que originalmente não estavam escritos no Decálogo, mas no livro da lei, que os adventistas ensinam que é a parte cerimonial da lei. Por exemplo, quando perguntaram a Jesus, em Mateus 22, versos 35 a 40, qual era o maior mandamento da lei, os 2 mandamentos citados por ele estavam originalmente fora do Decálogo. Vejamos. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico 19, versos 18. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Deuteronômio 6, versos 5. Mandamentos de natureza moral estavam escritos no livro da lei, e não nas 2 tábuas. Vejamos. Ser santo está em Levítico 19, versos 2. Não fazer acepção de pessoas está em Deuteronômio 16, versos 19. Ajudar aos necessitados está em Deuteronômio 15, versos 7. Não se prostituir está em Deuteronômio 23, versos 17 e 18. Não ter relações sexuais com parentes está em Levítico 18, versos 6 a 20. Não praticar a homossexualidade está em Levítico 18, versos 22 e Levítico 20, versos 13. Não praticar sexo com animais está em Levítico 20, versos 15 e 16. Tudo isso são preceitos morais e que são válidos até hoje. Portanto, a lei de Deus não era os 10 mandamentos, mas toda a lei, todas as 613 ordenanças. O Decálogo era apenas uma síntese, uma representação da lei. Quando olhamos para a lei do Antigo Testamento, temos que olhá-la como um todo, e não olharmos apenas para os 10 mandamentos.
Todo esse malabarismo feito pelo Adventismo com a lei do Antigo Testamento é tão somente para tornar o sábado moral, torná-lo em vigor no Novo Testamento. Vale ressaltar que todos os preceitos morais do Antigo Testamento, independente de estar dentro ou fora do Decálogo, são válidos para a Igreja de Cristo.